Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Segundona. E aí, beleza? Coloquei um louvor para nos levantar, para fazer nossa segunda-feira mais animada. Big God. Vai falar esse louvor que, apesar de todos os problemas, nós temos um grande Deus, então tá tudo certo. Se você tá nele, você tá confirmada e tá garantido, amém? Vamos lá, hoje a gente tá no capítulo 7 de Esdras e a gente vai ver aí sobre o Esdras, né? Afinal de contas, até aqui a gente viu apenas falando sobre ele apenas falando a respeito da restauração do templo, de todo o povo vindo, né? E a gente pensou que ele só estava ali no meio, mas na verdade aqui vai contar um pouco da história dele também, o porquê que ele foi levantado, e é uma história fantástica. Tenho certeza que você vai gostar. Vamos começar orando, né? Amém, Jesus. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por essa manhã, obrigada por essa segunda, obrigada pelos pássaros que cantam, pelas árvores, pelo céu azul, obrigada por tudo de bonito que o Senhor fez, obrigada porque os nossos olhos se levantam, despertar essa manhã e pôde contemplar a tua beleza, Deus, em nome de Jesus. Aqueles olhos que estão escuros, Deus, obscurecidos ou até mesmo acinzentados ou lacrimejados de tanto chorar, em nome de Jesus eu declaro, Deus, que venha a alegria, Deus, que venha um renovo, que venha uma fonte de paz, Deus, inundando, em nome de Jesus, e que nós possamos olhar para a tua criação e te bendizer e te dar glórias. Em nome de Jesus, nos ajude a entender, a compreender o texto de hoje. Abençoa, Deus, os nossos dias, os nossos ouvidos, a nossa vida, assim como o Senhor fez com Esdras, Deus, que mais daquilo que ele podia pensar ou imaginar, Deus, ele voltou para o seu país e teve a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo do qual ele vinha, Deus, estudando e se dedicando a vida toda. Em nome de Jesus, nós te pedimos para que nós também tenhamos a oportunidade de ver o que Esdras viu e fez. Em nome de Jesus. Amém? Vambora, gente. Da Terra. Essa menina é muito boa, ela só tem música top. Se fosse você, eu dava uma passadinha lá. Terra. Vamos lá. Então, no capítulo 7, versículo 1, vai dizer: alguns anos depois, quando Artaxerxes era rei da Pérsia, um homem chamado Esdras foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão, o grande sacerdote. Esdras era filho de Seraías, neto de Azarias e bisneto de Ilquias. E os seus outros antepassados eram Salum, Zadok, Aitube, Amariá, Azarias, Meraiote, Zeraías, Uzi, Buque, Abissua, Finéias e Eleazar, que era filho de Arão, o grande sacerdote. Esdras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes e este lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. Assim, Esdras foi da Babilônia para Jerusalém com um grupo de israelitas, entre os quais havia sacerdotes, levitas e músicos, guardas e servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Eles saíram da Babilônia no dia 1º do 1º mês e, com a ajuda de Deus, chegaram a Jerusalém no dia 1º do 5º mês. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Então, até aqui a gente vê então que, talvez até o templo já estava reconstruído, aqueles homens já estavam ali desfrutando daquele momento, porém, Esdras foi levantado no 7º ano ali de Artaxerxes. Aqui vai dizer, no rodapé da minha página, vai dizer que é Artaxerxes II, ou seja, existiu aquele primeiro que causou toda aquela confusão e não deixou que o povo continuasse, e existiu o Artaxerxes II que
Segundo aqui, vai falar que ele reinou mais ou menos 404 a 358 anos antes de Cristo. Estamos chegando perto de Jesus Cristo, gente, do Novo Testamento. Bom, e aí vai falar que Esdras era um sumo sacerdote por descendência, né? Porque ele era ali da família de Arão. A gente vê um pouco a descendência dele, né? Os antepassados dele, na verdade. E aí a gente vai chegar ali na raiz que era Arão, o grande sacerdote, né? Que juntamente com Moisés levantou aquele povo, enfim, o Senhor os ordenou como sacerdotes para o resto da vida deles. E toda a descendência. Bom, que mais que a gente pode falar dessa parte de interessante? Então, vai dizer que o Senhor abençoava Esdras, que tudo que ele pediu ao rei, o rei o concedeu, porque o Senhor estava com ele. Vai dizer uma coisa muito importante sobre ele, que ele era muito dedicado. Esdras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Isso daqui vai permear o restante do capítulo, que vai dizer que ele foi levantado, então, para ir ensinar. Ou seja, uma coisa muito importante que a gente pode observar é que ele ainda como cativo, ele ainda aqui na Babilônia, ele ainda aqui no lugar de escravidão e no lugar de improdutividade, onde ele provavelmente nunca ia poder ensinar a lei do Senhor ali, fazer aquilo pelo qual ele foi chamado naquele lugar. Ele continuou se dedicando, ele continuou se aprofundando, ele continuou estudando, ele continuou buscando, ele não parou no tempo de maior adversidade da vida dele, que é quando ele foi cativo para a Babilônia, né? Então, no versículo 11 vai continuar dizendo: Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Esta carta de Artaxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu. Saudações! Ordeno que de todo o meu reino podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes e levitas. Eu, o rei, junto com os meus 7 conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e ajudar para ver se a lei do seu Deus, que lhe foi entregue, está sendo bem obedecida. Leve as ofertas de ouro e de prata que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, que tem o seu templo em Jerusalém. Leve também toda a prata e ouro que recolheu na província da Babilônia e as ofertas que o povo israelita e os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém. Use esse dinheiro com cuidado, comprando com ele touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinho, para oferecer no altar do templo de Jerusalém. Com o ouro e a prata que sobrarem, compre qualquer coisa que você e os seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus. Os objetos que lhe foram dados para serem usados nos serviços do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém, e qualquer outra coisa que precisar para o templo será pago pela tesouraria do rei. Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província do Eufrate Oeste que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras, o mestre da lei do céu, tudo o que ele pedir, até no máximo 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Deverão ser cumpridas com todo cuidado as ordens que o seu Deus do céu der a respeito do seu templo, para que assim eu tenha certeza de que ele nunca ficará irado comigo nem com os meus descendentes que forem reis depois de mim. Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo ou de qualquer outra pessoa ligada a esse templo.
E você, Esdras, usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governarem todo o povo da província do Eufrate Oeste, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e ensine essas leis aos que não as conhecem. Quem desobedecer às leis do seu Deus ou às leis do reino será castigado imediatamente. Será morto ou expulso do país, ou preso, ou as suas propriedades serão tomadas. Vamos parar aqui então, rapidamente, só falta um pedacinho. Então aqui, Artaxerxes então escreveu essa carta e a endereçou a Esdras, né? E aí nela ele falou que estava entregando da tesouraria do seu próprio reino para que ele fosse com quem ele quisesse levar, ir lá e ensinasse, ouvisse se estava sendo obedecida a lei do Senhor naquele tempo, enfim, dos israelitas ali na reconstrução. Após a reconstrução ali do templo, eles precisavam que aquilo fosse dado continuidade, né? E duas coisas que me chamam muita atenção é que ele vai dizer: vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo ou de qualquer outra pessoa ligada a esse templo. A gente já leu algumas vezes aqui nessa palavra que o Senhor falava para as pessoas, para os próprios israelitas deixarem com que os sacerdotes se dedicassem apenas à lei de Deus, sabe? Dessem suas ofertas e seus dízimos para que eles pudessem ficar satisfeitos e, enfim, terem ali suas provisões, a fim de que eles pudessem cuidar e aprender essa lei. E aqui a gente vê, sabe quem cumprindo ela? Um rei pagão, um rei gentil, um rei, né, que provavelmente acreditava em outros deuses também. Ele estava com muito medo aqui que Deus não ficasse, o Deus do céu não ficasse irado com ele, com a família dele. Então a gente vê uma pessoa adversa, né? Às vezes os israelitas naquela época a gente vê que eles queriam, né? Que eles faziam isso de bom grado, mas quantas das vezes nós somos esses que não aceitamos fazer, sabe? Precisa um outro, uma pessoa que às vezes não tem, né? Não é chamado de filho de Deus como nós somos chamados, e eles fazem isso, eles dão essa oportunidade, eles, sabe, concedem esse favor aos sacerdotes de poderem cuidar dessa palavra, se dedicar a aprender. E Esdras teve essa oportunidade, e aí ele então foi levantado de tal maneira que ele era o responsável por nomear juízes e administradores, governadores, enfim, legisladores, para que esses estivessem em conformidade com as ordenanças e com o que Deus queria para aquela nação. Caraca! Cara, provavelmente nem nos maiores sonhos de Esdras ele podia imaginar isso. Como assim eu que um dia estava cativo, estava aqui me dedicando na lei do Senhor, sabe? Não sabendo o que ia ser dali por diante. Podia imaginar que então ele viria a se tornar, sabe, a pessoa importante, a pessoa mais importante, a pessoa que pudesse, sabe, pelo qual aquilo ele se dedicou a vida inteira, pudesse entregar, e agora sim ia se cumprir, sabe? Ele ia poder ensinar, ele ia poder fazer as pessoas obedecerem, ele ia colocar pessoas lá dentro, segundo o coração de Deus, que legislassem, que julgassem. É incrível. Então, meu querido, a maior prova, a maior lição que a gente tira disso de hoje é: onde você estiver, na circunstância que você estiver, não pare. Não pare de buscar a Deus, não pare de acreditar, não pare. Ah, não, mas é impossível. Tipo, pra ele também era impossível. E eu tô com os aqui. Vamos lá, gente. Versículo 27 vai finalizar dizendo: Esdras disse: louvado seja Deus, o Senhor dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém,
Pois, sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim, o Senhor meu Deus me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. Então aqui, em primeiro lugar, ele não vê o rei honrando ele, mas honrando o templo do Senhor. Não era sobre ele aquilo, era sobre o Senhor. E outra coisa que a gente pode ver para a gente finalizar é que ele tomou coragem, foi falar com o rei, alcançou o favor do rei e ele ainda precisava convencer aqueles que estavam com ele lá, que já estavam desencorajados, que estavam falando, não vamos mexer mais com isso não, pelo amor de Deus, já tô aqui, vamos ficar aqui, sabe, deixa só acabar minha vida aqui mesmo. Ele virou e ele encorajou, vai falar, e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de família de Israel a voltarem comigo para nossa terra. Tinha um trabalho a ser feito, o trabalho era difícil, mas ele precisava que todos se unissem e partissem de volta, sabe, para aquilo que eles sempre imaginaram, sonharam, mas nem acreditavam mais que pudesse acontecer. Então é isso para o dia de hoje, fica aí. E Deus abençoe. Boa segunda, boa semana pra vocês. Tchau, tchau.